Olá, galerinha! Tudo bem? Hoje vamos fazer a interpretação junto com o uso dos porquês, tá bom? Ontem foi com formas nominais e hoje será com o uso dos porquês. Vamos relembrar o uso dos porquês. Vamos lá! Vamos, pessoal, vamos à nossa luta. Mais um monte de exercício para efetuarmos desta vez, né? Trocando formas nominais por uso dos porquês, como já tinha dito. Vamos botando a mão na massa e lendo o texto. Vamos lá. Vou ler para vocês, hein? Acompanhe aí. A vida dá voltas. Sou um tipo meio fatalista. Acho que a vida dá voltas. Um amigo meu, Luiz, casou-se com Cláudia, uma mulher egoísta. Ele era filho único, de mãe separada e sem pensão. Durante algum tempo, a mãe de Luiz foi sustentada pelo próprio tio, um solteirão. Quando este faleceu, começaram as brigas domésticas. Cláudia não admitia que Luiz desse dinheiro à mãe. Ele era um rapaz de classe média. Por algum tempo, arrumou trabalhos extra para ajudar a idosa. Convencido pela esposa, ele mudou-se para longe. Visitava a mãe uma vez por ano. Para se livrar da questão financeira, Luiz convenceu a mãe a vender o apartamento. Durante alguns anos, ela viveu desse dinheiro. Muitas vezes lamentava a falta do filho. Mas o que fazer? Luiz, sempre tão ocupado, viajando pelo mundo todo, não tinha tempo disponível. Na casa da mãe, faltou até o essencial. E ela faleceu sozinha. O tempo passou. Hoje, Luiz, antes um profissional disputado, está desempregado. Foi obrigado a se instalar com a família na casa dos sogros, onde é atormentado diariamente. A filha de Luiz e Cláudia cresceu e saiu de casa. Quer seguir seu próprio rumo. Luiz não tem renda, nem bens. Está quase se divorciando. Ficou fora do mercado de trabalho. O que vai acontecer? A filha cuidará dele? Tenho dúvidas, porque ele não a ensinou com seu próprio exemplo. A vida é um eterno ciclo afetivo. Em uma época, todos nós somos filhos. Em outra, tomamos-nos pais. É a nossa vez de cuidar de quem cuidou de nós. Ó, perfeito, né? Bem, vamos fazer igual nós fizemos na aula passada. Vamos conversar sobre o texto antes de responder as questões. E aí, pessoal, bem, é um texto lá que fala sobre um filho que ele acaba casando e sendo convencido pela esposa, deixa a mãe de lado. A mãe, na verdade, tinha um parente que cuidava assim, né? Ajudava financeiramente a ela. E aí, o que aconteceu? Ele acabou falecendo, né? Era o tio, né? Ela era sustentada pelo tio. E aí ele acabou falecendo. E ela, né? Sem a ajuda desse tio. É, e e ele que largou, ela não teve jeito. A mulher dele acabou convencendo que ele, né, o Luiz, convencesse a mãe a vender aquele apartamento. Ela acabou fazendo. Acabou vendendo apartamento, viveu com aquele dinheiro por um tempo, né? Ele quase não visitava a mãe. E aí, qual foi a conclusão? Acabou o dinheiro, né? Ele era no início, né? Tinha um trabalho, sustentava a família e acabou perdendo o emprego, né? O que aconteceu? Teve que morar na casa dos pais da esposa, né? E aí começaram-se os conflitos. A filha dele acabou saindo da casa para morar sozinha, viver sozinha, e no final do texto ele deixa lá uma pergunta, né? Será que a filha vai cuidar dele, né? Ele tá até quase divorciando também da mulher. E aí fica aquilo, né?
Na verdade, os pais cuidam dos filhos e futuramente os filhos cuidam dos pais. E essa deveria ser a realidade, não foi o que aconteceu com ele. A história é isso aí. Aí a pergunta é o seguinte: de acordo com o texto, é correto afirmar que, quando a mãe de Luiz mais precisou de ajuda, Cláudia é a mulher do Luiz, tá? Incentivou o marido a apoiar a idosa, teve um comportamento bastante mesquinho, convenceu Luiz a procurar um cuidador para a sogra e tentou ajudar a sogra o quanto pôde. Bem, em momento nenhum, né? A senhora no texto, a mãe do Luiz, foi ajudada por ninguém. Ela era ajudada pelo tio, né? Que acabou morrendo. E a esposa do Luiz, a Cláudia, convenceu o Luiz a abandonar a mãe. Essa foi a verdade. Então, qual seria a resposta certa? A gente não precisa nem voltar mais ao texto, né? Porque incentivar o marido a apoiar a mãe, ela não fez. Convenceu o Luiz a procurar um cuidador também não fez. E tentou ajudar a sogra? Claro que não, né? Então só nos restou a B de bola, é que teve um comportamento bastante mesquinho. Essa aí realmente é a nossa resposta, B de bola. Nosso texto novamente, aí vem uma segunda pergunta, que diz assim: conforme o texto, a mãe de Luiz, após a morte do tio, pôde sobreviver algum tempo devido. O que ela fez para sobreviver? A colaboração de outros filhos, a reserva de dinheiro deixada pelo marido, a ajuda de netos e sobrinhos ou ao dinheiro da venda de imóvel. Muito fácil essa, né? Eu até disse para vocês. Bem, a colaboração de outros filhos. Não, ela não diz que teve outros filhos, ela só cita o Luiz, né? A B, reserva de dinheiro deixada pelo marido. Também não fala nada do marido na história. Fala do tio, mas o tio também não deixou nada, né? C, ajuda de netos e sobrinhos. Bem, ela só teve uma neta, né? Que quando ela era idosa, a neta era criança, então não pôde ajudar. Não fala de sobrinhos. E a D é o que nos resta. A venda do imóvel. Ela vende a casa dela, né? Não disse isso para vocês? Ela vende a casa e vive com dinheiro. Um pouco, né? Ainda com esse dinheiro. Desde dada é nosso gabarito. Essa também foi muito fácil. Acho que eu peguei muito leve para vocês nessas perguntas. Vamos à próxima. Segundo o texto, as atitudes de Luiz em relação à própria mãe trouxeram para ele resultados. Bem, então tudo que ele fez com a mãe, no final do texto, né, o que acontece? Vamos lá. Trouxeram para ele resultados danosos, satisfatórios, financeiros ou invejáveis. Bem, muito fácil também, né? Foram resultados danosos, né? Porque o que acontece? Ele larga a mãe, esquece a mãe, faz a mãe vender a casa, não vai visitar a mãe, tudo porque a mulher convence ele. Final da história, ele perde o emprego, ele fica fora do mercado de trabalho, vive na casa dos pais da mulher, acaba em guerra lá com a mulher, se divorciando, a filha vai embora de casa. Ele não fala nisso que ele se divorciou, mas diz que ele está prestes a se divorciar, né? Então, foi vários danos que aconteceram com ele. Então, a resposta é A, né? Porque satisfatório não foi, ele não teve nada uma vida satisfatória. Financeiro, muito menos, pelo contrário, né? Teve perca financeira. E invejável, quem vai invejar ele ter uma vida dessa, né? Então, segundo o texto, as atitudes do próprio Luiz com a mãe fez com que ele trouxesse danos para a própria vida. De amor. Muito boa, né? O texto. Vou para se refletir. Na próxima, diz assim: considerando o último parágrafo do texto, pode-se afirmar que a relação entre pais e filhos deve ser baseada. Isso a gente vai voltar ali para a gente ver, ó. A relação entre pais e filhos deve ser baseada em medo, persistência, esperança ou troca. Ó, vamos voltar ao final, lá no último parágrafo, diz assim: a vida é um eterno ciclo afetivo. Em uma época, todos nós somos filhos, em outra, tornamos pais.
é a nossa vez de cuidar de quem cuidou de nós. Então, o que ele quer dizer que, né, é uma troca. Hoje eu sou filho, amanhã serei pai, né? É uma troca, nitidamente uma troca. Olha aqui, ele já fala assim, né? E é a nossa vez de cuidar de quem cuidou de nós. Então, eu troco a minha posição, né, de filho, eu viro pai, né? E ainda tomo conta dos meus dos pais, né? Essa é a verdade, desde dada, é isso aí. Viu, galera? Deem valores aos pais de vocês aí. Vamos ao próximo. Diz assim: tenho dúvidas, porque ele não a ensinou com seu próprio exemplo. Explique o uso do porquê nessa frase. Foi uma frase tirada lá do nosso texto. O porquê encontra-se aqui, né? Então, tenho dúvidas, porque ele não ensinou com seu próprio exemplo. Agora, eu acho que vale a gente dar uma lembrada, né? Bem, a lembrada é o seguinte: tenho 4 porquês, né? Lembrando, quando eu falo deles no plural, é esse porquê junto com acento. Então, existem 4. O porquê separado sem acento. O porquê separado com acento. O porquê junto sem acento. O porquê junto com acento. Quando eu uso cada qual desse aí? Bem, o porquê separado, né, sem acento, é aquele que eu vou usar para, não esqueçam, né, que tem 2 fontes de usar esse porquê separado sem acento. O mais utilizado é aquele porquê para pergunta, né? Esse da pergunta é o que eu mais uso, é o que eu mais utilizo, esse do porquê separado, sem acento, né? Outro, quem vai lembrar qual é a outra forma, né, de eu usar o porquê separado que não seja para efetuar a pergunta, tá bom? Que não seja para pergunta. Ó, não vão esquecer. Anotem. Além disso, né, ele pode substituir por qual, pelo qual e suas variações, né? Pode pôr no plural, pelo qual, pelas quais, pelos quais. E também por qual motivo. Por qual motivo, tá? Então, essas 2 formas de a gente usar o porquê. Para pergunta, seja ela direta ou indireta, início, hein? Início de pergunta. Ou substituindo ele tendo valor, né? Pelo qual, por qual e por qual motivo. Perfeito? Agora, o porquê junto, sem acento. Porquê junto, sem acento, é aquele que ele vai ser substituído, né? Ou por uma explicação ou por uma causa. Nesse caso, você pode substituir pela conjunção pois ou pela conjunção visto que. Perfeito? Agora os com acento. O porquê separado com acento. Final. Final de frase. As minhas perguntas, né? O sem acento é início. No com acento no final. E o junto com acento, ele é um substantivo que você pode, né, trocar, porque ele é um sinônimo de motivo, razão e causa. E utilizado, como eu coloquei aqui para vocês, no plural, para falar de outros porquês. Perfeito? Então, falando agora sobre a questão. E aí a questão me remete ao seguinte: tenho dúvidas porque ele não a ensinou com seu próprio exemplo. É o porque junto, né? Sem acento. Então, eu tenho dúvidas, pois ele não a ensinou com seu próprio exemplo. Ou, visto que ele não ensinou com seu próprio exemplo. Então, você aí você vai botar, né? Que estabelece uma relação ou de explicação ou de causa entre as orações. Tá bom? Essa aqui eu botei como explicação, mas poderia ser causa também. E aí, agora eu coloquei para vocês algumas frases para vocês me darem aí a explicação do uso dos porquês. Lembrando que eu acabei de falar
para vocês, né? Algumas coisas. E aí, agora, deixa eu destacar aqui, ó. A primeira tá aqui. Ai, cadê a caneta? Na cor aqui. Ih, ficou em cima, porque eu não dei espaço, eu poderia ter dado um espaço, né? Fica até ruim de envolver, de marcar. Ó, perfeito. São essas 4 aí. Então, por que há tanta fome no mundo? Há tanta fome no mundo por quê? Há tanta fome no mundo porque a distribuição de riqueza é desigual. Naquele congresso discutiu-se o porquê de tanta fome no mundo. Então, vamos lá. A primeira e a segunda, eu botei de propósito, né? Ó, se tratam de perguntas, né? E aí, qual é a diferença? A diferença é que o porquê separado sem acento, ele é utilizado no início de pergunta, início de frase, né? Nas minhas perguntas diretas ou indiretas. Já esse outro aqui, que é o porquê separado com acento, ele é utilizado no final de frase. Então, a primeira, porquê separado sem acento, início de frase interrogativa. A segunda, separado com acento, final de frase interrogativa. Ok? E aí, a terceira é a mesma da nossa exercício anterior, né? Olha aqui, ó. Há tanta fome no mundo, pois a distribuição de riquezas é desigual. Então, estabelece uma relação de explicação, podendo ser substituída por pois. E a última, naquele congresso, discutiu-se o porquê de tanta fome. Então, discutiu-se o motivo, a razão de tanta fome. E lembrando que esse porquê junto com acento, que substitui, usa o sinônimo, né? De razão, motivo, causa, ele pode vir acompanhado de um artigo, de um pronome, né? Então, vamos ao nosso gabarito. Olha ali, ó. O porquê separado sem acento, início de frase, interrogativa. O separado com acento, final de frase interrogativa. O porquê junto, sem acento, estabelece uma relação de explicação, substituída por pois. E o junto com acento, sinônimo de motivo, razão ou causa. Agora, esse aqui é mole. Esse aqui não é para justificar, é apenas para completar. Então, vamos lá. Pontinho, pontinho. Não precisa, né? O porquê. Porque o homem é um ser tão contraditório. Ama e odeia, chora e ri, nasce e morre. Por quê? Essa frase eu tenho 2 porquês. Então, a primeira se trata... Deixa eu pegar a nossa caneta. Ó, se trata de uma pergunta. Então, pergunta, início dela, eu uso qual porquê? Tudo bem, os separados sem acento. E o segundo, da mesma frase, né? Ele também é uma pergunta, só que é final de pergunta. E aí, final de pergunta, qual é o porquê? Muito bem, é o separado com acento, ok? Na B, ele foi reprovado porque não compareceu ao exame. Ele foi reprovado, pois não compareceu ao exame. Qual é o porquê que substitui pelo pois? Muito bem, é o porquê junto sem acento. C, por que estou fazendo esse exercício? Para aprender. Bem, aqui, ó. Eu acho que eu acabei botando em cima, mas aqui é o ponto de interrogação. Então, pergunta, qual é o porquê que eu uso? Início. Mesma coisa que a A, é o separado sem acento. D, ninguém sabia explicar o porquê de sua desistência. Então, não sabia explicar o motivo. E aí, quando substitui por motivo, é o junto com acento. Ó, o artigo aqui, ó, acompanhando o porquê. Suponham que eles tenham viajado, porque tinha um motivo muito sério. Então, ele tinha viajado, pois tinha um motivo muito sério. Quando substitui por pois, porque junto sem acento. F, vocês não conversaram com o diretor? Por quê? Bem, pergunta, né? Final dela, separado sem acento. Deu para lembrar, né, galerinha? Vamos conferir nosso gabarito? Olha lá. Na A, eu tenho 2, né? Início de pergunta, separado sem acento. Final de pergunta, separado com acento. Na B, substitui por pois, junto sem acento. C,
início de pergunta, separado, sem acento. D, eu troco por motivo, razão ou causa, e ainda é acompanhado por um artigo, junto com o acento. A E substitui por pois, junto com o acento. E a F é o final de pergunta, separado com acento. Tá vendo? É muito, muito, muito fácil. Basta relembrar, né? Nós fizemos essa aula de porquê, nós também fizemos revisão do uso dos porquês. Então, assim, basta vocês relembrarem, é uma questão mesmo de relembrar. Por isso que eu preferi pegar essa semana pra gente fazer. Eu não vou dar nome de revisão, né, pra não confundir vocês, porque a revisão mesmo vai ser semana que vem. Mas pra gente exercitar, vamos dizer assim, praticar, porque eu sempre falo, né, quanto mais pratica, mais a gente aprende, mais a gente detecta nossas dúvidas, e aí fica mais fácil de próximo da prova, quando eu pegar para revisar, eu quase não vou ter dúvida, né? Eu vou lembrar de mais conteúdo. Então, foi bom a gente fazer esse pequeno apanhado de exercícios, vamos dizer assim, né? Mas semana que vem a gente vai rever, né? Vamos rever todo esse conteúdo para a nossa prova. Vou falar do uso dos porquês de novo, vamos relembrar regra por regra, porque assim falando, acabo falando rápido, mas a gente faz mais lentamente, a gente escreve, vou botar o slide com um breve resuminho para vocês. Vamos rever formas nominais, mas assim, acho que formas nominais está mais fresquinho na cabeça de vocês, porque foi o conteúdo o mais recente, né? E eu acho que o que vai ter que puxar mais vai ser as regras do uso do hífen, que vai cair também. Então, eu vou pegar uma aula específica para a gente relembrar todas essas regras do uso do hífen, tá? E vamos lá, vamos esse aqui ainda, não acabou não. Tô falando aqui, mas fiz só para dar uma quebrada aí para vocês. Vamos fazer essa aqui. Destaque as frases erradas, tá? Conta a grafia do porquê. Então, tenho aqui algumas frases. Vamos detectar que tá certa e que tá errada. E a que estiver errada, a gente comenta o porquê que tá errado. Então, vamos lá. Na por que ela fugiu se não era culpada? Bem, esse porquê aqui, deixa eu botar a caneta. Esse porquê aqui, ele é junto com o acento. Só que, olha aqui, ó, não é uma pergunta, ó, por que ela fugiu se não é culpada? Não é uma pergunta? Então, ele tem que ser o quê? Qual é a questão, qual é o porquê que eu uso como início de pergunta? Isso aí, é o porquê separado sem acento. Então, esse porquê ele está errado, né? Então, já sei que a A está errada. A B. Alguém poderia explicar-me o porquê de tanta confusão? E aí, certo ou errado? Ó, poderia me explicar o motivo, a causa de tanta confusão, acompanhado do artigo, tá certinho, né? É o porquê junto com o acento mesmo. Mano, mas não é uma pergunta? Mas olha só, não é início de pergunta igual é na primeira, né? Aqui ele fala, alguém poderia me explicar o motivo da confusão, a causa da confusão. Por isso que esse porquê não é separado com sem acento, tá? Porque não é início de pergunta. C. Você fez isso por quê? Esse porquê aqui, do lado do ponto, ou seja, final de frase, é o junto com acento? Bom, a gente acabou de ver aqui que o junto com acento é motivo causa. O final de frase, então que esse disse que está errado, é o porquê separado com acento. Perfeito? D. Expulsaram-no da Assembleia porque assumiram uma atitude indecorosa. E aí, certo ou errado? Expulsaram-no da Assembleia, pois assumiram uma atitude indecorosa. Qual é o porquê que substitui o pois? É o junto sem acento. Então, isso também está errado, porque está separado. Então, aqui é o porquê junto sem acento. Por que as novelas de televisão atraem tanto as pessoas? Bem, início de pergunta separado sem acento. Então, a E também está certa. Então, a que está errada é a
A, C e a D. A, por se tratar início de pergunta, é o porquê separado sem acento. A, C, que se trata de final de frase, final de pergunta, é o que eu uso aí, ele é o separado com acento. E a D, que substitui o pois, é o porquê junto sem acento. Foi, vamos conferir aqui o nosso gabarito, olha ali, ó. Vendo? A primeira é separado sem acento, a C é o separado com acento e a D é o junto sem acento. Perfeito? Muito bom, né? Então, galerinha, eu espero vocês, tá bom? Numa próxima aula. A gente ainda vai ter mais 2 aulinhas de exercícios de fixação para vocês, que será feito nessas 2 próximas aulas, tá bom? E aí, eu volto depois também com revisão, beleza? Então, beijos e até a próxima aula. Vou ficar aqui aguardando ansiosamente para a próxima aula, tá bom? Beijo!